eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico e sempre serei. Por favor, bloqueie essa mediunidade de mim. Por favor, tire a mediunidade de mim. Pois é, essa foi uma mensagem, ou melhor, uma das mensagens que eu recebi deste tipo no meu WhatsApp, nos comentários no YouTube, ou até mesmo as mensagens diretas no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais. E eu tenho algo muito sério para falar sobre isso, sobre buscar deliberadamente bloquear a sua mediunidade. Isso pode causar problemas que você nem imagina. Então fique nesse vídeo para saber mais sobre isso. Professor Gabriel Menezes falando: gratidão é a palavra pela sua atenção. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e já esmaga o like para que você possa ajudar esse canal a chegar cada vez mais longe. Quero trazer um tema sério, um tema até polêmico, uma prática muito comum que foi sendo replicada na geração dos nossos avós, os pais dos nossos pais até, e ainda continua sendo uma prática comum nos dias de hoje. Bloqueio deliberado e intencional da mediunidade. Com certeza, você deve conhecer alguém, ou talvez você seja uma dessas pessoas, porque eu já peguei muitos casos como esse, e é mais comum do que você imagina, onde a pessoa manifesta uma certa mediunidade na infância. Vê coisas na parede, no teto, um amigo imaginário, que na verdade não é imaginário, é mesmo um amigo invisível, um espírito, ou tem sonhos, sente-se paralisado na cama, e aí os pais, na intenção de ajudar a criança, tentam de tudo, desde ir ao médico até levar para um médium, para um padre, para alguém bloquear a mediunidade. Esses casos são muito comuns. Eu entendo que cada caso é um caso. Existem situações que, como por falta de um acompanhamento profissional, consciente, esclarecido sobre o assunto da mediunidade, por falta de profissionais e de lugares para ensinar as pessoas a utilizarem isso para o bem maior, a canalizarem de forma correta, por falta de haver um acompanhamento desde a infância nesse sentido, é natural que isso possa gerar desconforto. E ao gerar desconforto, é natural que muitos lugares vão tomar medidas para bloquear essa mediunidade. Só que isso vai ter impactos lá na frente da vida da pessoa, impactos muito negativos. Porque eu pego adultos quebrados que passaram por esse tipo de experiência lá na infância e eu vou dizer o porquê eles ficam quebrados. Mas antes, deixe-me colocar um pouco de contexto no porquê eu estou criando esse vídeo. Semana passada, ou retrasada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, com certeza essa pessoa deve ter achado meu telefone nas redes sociais, e ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando: professor Gabriel, você é médium, você é terapeuta, me ajuda. Eu descobri que eu sou médium, mas eu sou católica e sempre serei católica. Por favor, tira isso de mim, remove essa coisa de mim. E aí, é claro, a maneira como eu respondi foi uma maneira que eu meditei antes de responder, para também não deixar a pessoa desamparada. Eu falei para essa pessoa: meu anjo, infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Remover a mediunidade pode trazer malefícios que as pessoas não estão totalmente conscientes ainda, mas estamos percebendo cada vez mais esse padrão dentro até da própria psicologia, dentro até próprio dos meios espiritualistas. E isso não pode ser feito sem prejudicar outras áreas da sua vida. Pois, ora, como uma pessoa que vê e enxerga, e ouve, e sente,
chegar para o médico e falar: por favor, eu não quero ver a maldade do mundo, eu não quero ouvir o quão mal é o mundo. Por favor, arranca minha visão, arranca minha audição, que eu não quero mais ver nem ouvir. Primeiro, que um médico se negaria a fazê-lo. Segundo, que se fizesse, seria por meios que prejudicariam a pessoa. Processos cirúrgicos, talvez. Cortes, perfurações que machucariam a carne. Ou seja, é antinatural. Seguido, é claro, do próprio prejuízo da visão e da audição. Porque, ora, eu não estou vendo mais o mal nem ouvindo o mal do mundo. Mas eu também não estou mais vendo a felicidade, a alegria, a beleza na natureza. Eu não estou ouvindo mais a boa música. Eu preciso de ajuda para viver nesse mundo, andar e me movimentar, já que eu não posso ver nem ouvir. Eu preciso de ajuda o tempo todo. E a mesma coisa é com a mediunidade. Hoje, cada vez mais, estamos chegando à conclusão de que mediunidade reprimida gera quadros de saúde mental diversos. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico, surtos psicóticos, até quadros esquizofrênicos. Eu, Gabriel, não sou médico, quero deixar isso bem claro. Não sou psiquiatra, quero deixar isso bem claro. Não quero generalizar e falar que esses quadros, todos eles são criados por uma mediunidade reprimida. Mas eu quero trazer uma visão como terapeuta, como médium, como espiritualista praticante e muito aterrado na vivência terrena, estudioso sobre o assunto, da ciência que é a mediunidade, conversando com pares, com colegas. Num encontro que eu faço, por exemplo, com outros terapeutas, psicólogos relatando esses casos e corroborando com essa teoria, falando que realmente, quando as pessoas chegam em quadros muito grandes de ansiedade, ao mesmo tempo que estão tendo manifestações medianímicas, ou seja, vendo coisas, sentindo coisas, passando por um processo de despertar, quando não é feito um trabalho para educar, desenvolver aquela mediunidade, as pessoas ficam perdidas com altos níveis de ansiedade, angústia, síndrome de pânico e tendo casos até de surtos psicóticos, transtornos bipolares. No momento que se educa, se desenvolve, se trabalha essa mediunidade, a pessoa volta a ter sua vida de volta aos trilhos, começa a desenvolver um melhor bem-estar, começa a se sentir melhor e tudo volta a fluir. Eu não peguei 1, 2, nem 3 casos, mas muitos casos desse tipo. Corroborei esses estudos de caso, troquei com outros colegas que, por sua vez, também pegaram muitos casos desse tipo. No meio espiritualista, isso é largamente falado, seja nos centros espíritas, kardecistas, umbandistas, espiritualistas diversos, isso é muito falado, tem sido falado cada vez mais. Então não estou sozinho nessa multidão que está percebendo esse padrão. Ora, será coincidência então? Porque antes, a pessoa apresentando tremores, ataques de pânico, ansiedade, uma angústia absurda, daí você trabalha, equilibra, desenvolve e educa a pessoa na sua mediunidade. Pronto, tudo se resolve. Tudo se resolve, tudo volta aos trilhos. Coincidência? Eu diria que não. E eu diria e afirmaria que não. Quando nós estamos bloqueando a nossa mediunidade, é como uma energia. Vamos encarar metaforicamente assim, tá? Vamos encarar a mediunidade metaforicamente como uma energia. Ou melhor, como uma água, tá? Como uma água. Imagine aquela água em uma grande quantidade, acumulando, 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 sem extravasar para nenhum lugar. Sendo
represada, sendo bloqueada por uma grande represa que impede aquele rio, aquele curso de água, seguir seu fluxo natural. De repente chega uma hora que essa água represada se torna tão grande, mas tão grande, que essa represa estoura. E quando ela estoura, ela quebra e leva tudo no lugar e destrói tudo. É como, por exemplo, quando temos monções de água, muita chuva num rio que passa por uma represa. O que o pessoal faz na represa? Libera o fluxo de água para que aquela água não venha estourar a própria represa. Porque uma vez que essa água estoura, ela acontece de uma maneira descontrolada, violenta. Se a represa romper, aí é muito pior os danos. Muitos casos acontecem aí, mundo afora, para a gente observar como acontece com uma água represada que de repente estoura a represa e os danos que causam. Um exemplo, Brumadinho, né, que nós tivemos em Minas Gerais, não foi? Da Gerdau, é isso? Não lembro se é Brumadinho o nome, acho que é isso mesmo, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam e comentem aqui, que a gente teve lá o estouro de uma represa numa região de Minas Gerais, se eu não me engano, que era da Gerdau, de minério de ferro, e aquilo, né, destruiu tudo, destruiu toda uma cidade, matou muita gente, inclusive. Então, metaforicamente falando, é assim com a mediunidade. É como essa água represada, que não flui para nenhum lugar, não flui. E a gente fica segurando, uma hora aquilo estoura. Como estoura? Estoura em episódios de ansiedade, pânico, às vezes depressão, casos raros, transtornos psicóticos, casos até de flutuação de emoção, de humor absurdos, quando não casos piores como a própria esquizofrenia. Quando a gente olha para o trabalho feito numa das escolas de um hospital psiquiátrico do Rio Grande do Sul com apometria, inspirado no trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, nós vemos, né, que Bezerra de Menezes, que foi um médico psiquiatra, que começou a trabalhar com a questão da mediunidade nos casos de esquizofrenia, quantas vidas foram transformadas, quantas pessoas foram curadas, né? Então são casos que nos trazem, né, muitos dados, muitos exemplos e muitos testemunhos de que isso é possível. Quando nós olhamos para a questão da mediunidade represada, reprimida, nós estamos tendo muitos casos de doença que a gente está tentando resolver pelos meios normais que a ciência e a medicina conhecem, que são válidos, mas que chega uma hora que, esgotadas as possibilidades de resolver esses casos através desses meios, e a pessoa continua com a sua qualidade de vida prejudicada, sua saúde mental e emocional prejudicada, seu bem-estar prejudicado. Nesses casos, talvez a medicina poderia lançar mão da possibilidade de olhar-se para a questão espiritual e até mediúnica daquela pessoa, olhar para a história dela, que situações ela vivenciou na infância, que bloqueios ela passou por medos que ela enfrentou. Talvez, eu não diria que todos os casos, porque muitos casos realmente podem ser coisas genéticas, que vêm ali da história daquela alma que veio espiar certas provações, espiar certos débitos naquela condição. Daí, geneticamente, veio, vamos dizer, inclinada a desenvolver aqueles padrões mentais e emocionais, e realmente a gente pode, através da medicina, através de um trabalho espiritual, melhorar um pouquinho a qualidade de vida daquela pessoa, mas curar, talvez não. Realmente, nesses casos, é impossível, porque aquela alma precisa daquele tempo, daquela vida para depurar aquilo até que ela venha fazer a passagem. Mas nos casos que nós estamos tendo um monte, abaldes, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a expandir muito a sua mediunidade. Cada vez mais casos vêm chegando para a gente que trabalha nessa área e a gente não está dando conta. Pessoas que
normais que de repente começaram a ver e sentir coisas, mas por não ter uma orientação, veem coisas, sentem coisas não muito boas e temem e querem bloquear aquilo porque não tem uma orientação, porque assim como a gente pode ver coisas ruins, a gente pode se educar e fazer amizade com espíritos do bem para a gente começar a ver coisas boas que vão fazer até a nossa vida transformar-se positivamente, a nossa fé se fortalecer, a nossa esperança e espiritualidade e a nossa consciência expandir, o nosso autoconhecimento e nosso desenvolvimento moral evoluir ainda mais. Por isso que essa visão ultrapassada de eu sou religioso, eu preciso bloquear a mediunidade, deve ser discutida. Estou aqui só para lançar isso no ar, para que vocês, onde quer que estejam, possam discutir, prestar atenção nesses padrões, poder levar isso para essas pessoas, para a gente começar a lançar, no mínimo, um diálogo aberto sobre o assunto. E por final, nesse vídeo eu quero finalizar quebrando essa crença de que se você é católico, você é evangélico, você é cristão de qualquer denominação, você não pode ser médium, você não pode ter mediunidade. Aqui no canal eu fiz um vídeo que ele fala sobre a história da mediunidade, onde eu traço um paralelo com a história de grandes nomes de profetas santos que lançaram as bases da fé da Igreja Católica Apostólica Romana, ou até mesmo do protestantismo, e que nós lemos na Bíblia, e se a gente perceber e prestar atenção, esses homens e mulheres nada mais eram que médiums. E o que é ser médium? Vamos desmistificar a palavra médium. Médium não é ser uma pessoa que vê, acessa espíritos ruins ou bons de uma religião, e essa religião é a Umbanda, o Candomblé, o espiritismo kardecista. Não, não é sobre religião, não. Ser médium é estar mediando o mundo espiritual e o mundo material. Ser médium é estar vendo, acessando coisas além do mundo material, do mundo invisível, como o intermediário desses dois mundos. Isso é ser médium. E você vai acessar, ver espíritos da egrégora e da família de alma que você se conecta. Se você está no meio umbandista, é claro que naturalmente você vai se conectar mais com espíritos daquela estirpe e daquela doutrina específica que você segue. Se você for mais puxado para as tradições judaicas e cristãs, você vai ver espíritos mais daquela egrégora, porque é por afinidade que esses espíritos, famílias e egrégoras se aproximam de nós. Grandes pastores, profetas que nós exaltamos e infelizmente até idolatramos, que não deveríamos fazer, né? São médiums. Vocês acham que eles estão canalizando de onde? Profetizando de onde? Estão recebendo, falam do Espírito Santo, por falta de palavras para explicar esses seres elevados, de elevada luz, de elevada consciência que eles estão acessando e trazendo palavras de esperança e transformação para o mundo. É claro, excetuando os falsos profetas, né, que fazem verdadeiros circos teatrais sobre isso. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse vídeo onde eu falo sobre a história da mediunidade, como a gente teve a mediunidade sempre. E essa intermediação entre o mundo material e espiritual fez com que homens e mulheres se destacassem no passado como gurus, como mestres, como profetas, como santos e santas, mas o que eles estavam, na verdade, era intermediando o mundo espiritual, o mundo invisível e o mundo material. Logo, eram médiums. De onde eles recebiam as revelações, de onde eles recebiam as profecias, de onde eles recebiam a intuição, de onde eles recebiam palavras e mensagens de tamanha sabedoria. Então, não há problema nenhum de você ser católico, evangélico, espírita ou qualquer que seja a área e desenvolver a sua mediunidade. Mediunidade são os sentidos da alma, porque logo o nosso corpo vê, enxerga, ouve, sente, não é isso? A mesma coisa a nossa alma. E ela é capaz de fazê-lo, só que a gente precisa desenvolver. E uma vez que a gente começa a aprender sobre o assunto, a gente começa a perder o medo.
e começa a desenvolver mecanismos para se conectar com espíritos do bem. E não só ver coisas ruins, ver espíritos maus. Porque eu imagino que as pessoas que desejam bloquear é porque muitas vezes estão sendo obsidiadas por espíritos vingadores revoltados que se sentiram em algum momento injustiçados por esses que aqui estão encarnados no passado em outra vida, continuaram na erraticidade e querem de alguma maneira atrapalhar, prejudicar aquele que está tentando seguir sua vida, seguir em frente. E aí, é claro, se uma pessoa ela desenvolve a mediunidade, ela começa a ver essas coisas e se assusta, logo deseja bloquear a todo custo, a toda maneira. Por falta de diálogo sobre isso em outras religiões, muitas acabam vendo como inevitável ter que recorrer, por exemplo, à codificação kardecista. E aí elas sentem como se estivessem blasfemando, profanando a sua fé. Então também eu entendo a resistência por conta disso. Por isso que aqui no meu canal eu tenho trazido cada vez mais a conversa, o diálogo, o conteúdo sobre a mediunidade livre de qualquer religião, de uma maneira espiritual, na acepção mais universal da palavra. Fazei o bem, fazei o amor, fazei a caridade, amai-vos uns aos outros, respeitar uns aos outros. É isso, é a base dessa filosofia. E entender os mecanismos pelos quais a mediunidade se manifestam nos ajudam a nos conectar nas egrégoras que seguem esses fundamentos religiosos presentes, fundamentos filosóficos presentes em todas as religiões, só que de uma maneira mais conectada com a espiritualidade, em vez de seguir e se conectar com aqueles que trabalham contra isso. Muitas vezes se usam até de dogmatismo excessivo para falar que é religião, mas nos afastar da verdadeira espiritualidade. Então, procure informações em sites mais imparciais, em canais como esse, mais imparciais. Eu falo muito aqui da codificação kardecista, mas não é porque é uma religião. A gente não precisa encarar como uma religião. É uma filosofia, é uma ciência. Porque alguém chegou, começou a canalizar essas informações captadas de espíritos e organizá-las. E entender como funciona o mundo espiritual. E a sua fé não pode, nem vai ser abalada por isso. Sabe por quê? Porque existem grupamentos de almas, egrégoras, falanges, hordas e grupos de espíritos que vivenciam o mundo espiritual, a dimensão espiritual dentro do sistema de crenças da tua religião. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Só que os espíritos muito mais esclarecidos, eles nunca vão falar de religião. Os espíritos mais elevados, mais expandidos, né? Como a gente pode chamar de anjos, arcanjos, alguns chamam de espíritos de muita luz, né? Eles nunca falam de religião, eles vão sempre falar de amor, de fazer o bem, de fazer a caridade, de auxiliar uns aos outros nas nossas dores e sofrimentos. E Jesus mesmo veio para a Terra para falar disso. Transformamos numa religião. E está tudo bem, porque por essa religião fizemos esse nome, o Cristo, se tornar a grande autoridade que ele é. Mas ele não veio falar de religião. Ele não veio falar, eu vim fundar a congregação cristã, eu vim fundar a congregação católica. Ele nunca falou, vai lá ler a Bíblia, você não vai ver nada disso. O homem que transformou em denominações e religiões. Então, a mediunidade é se conectar com a essência espiritual do mundo, a alma do mundo, a alma das coisas, a alma da vida e da própria existência. Ao se conectar a isso, você começa a ver tudo em mais perspectiva, mas nunca foge, nunca fugirá das palavras que o grande Mestre Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, tenha certeza que você vai continuar firme na sua fé, com a fé, eu diria, até mais renovada, reforçada. Mas não fuja da sua mediunidade, desenvolva para se conectar a essa essência espiritual. Entendendo os mecanismos da espiritualidade,
da própria mediunidade, para se conectar com a egrégora que vai te fazer crescer, evoluir, expandir, tá bom? Se você quer desenvolver a sua mediunidade, a sua espiritualidade, a sua vida em todos os níveis de uma maneira totalmente imparcial, livre de dogmatismo religioso, livre de crença, considere entrar para o meu protocolo de 21 dias da transmutação. É um protocolo de meditação com breathworks, muita expansão da consciência. A gente fala sobre valores, a gente fala sobre amor, gratidão, transformar a nossa vibração, transformar a nossa realidade para o bem maior. A gente fala sempre em transmutar a nossa vida para o bem maior, para o amor maior, sem falar de nome de entidade, de crença, de santo, de ser, de nada. Apenas, em essência, valores espirituais intrínsecos em tudo aquilo que busca Deus. Ok? Se você sentir no coração, o link está na descrição deste vídeo. Se você ainda não deixou um like, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para estar se sintonizando nesse conhecimento espiritual livre de religiões, uma espiritualidade mais aterrada e prática para transformar a nossa vida terrena numa experiência mais espiritual, para a gente crescer em abundância, prosperidade e transformar o mundo num lugar melhor, transformando a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. O link está na descrição desse vídeo para o protocolo de 21 dias. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Gratidão à palavra mais uma vez pela sua atenção. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um. Até mais.